Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma aula de história. Meu nome é Emerson Modesto e nessa nossa aula nós vamos falar sobre os indígenas aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre os nossos povos indígenas, não nossos no sentido de dominação, né, mas nossos porque faz parte da nossa cultura. São povos que influenciaram tanto a gente, né? Uma brechinha aqui só para vocês entenderem que os povos indígenas, uma das grandes influências que nós temos dele é justamente a questão do banho. Então, nós brasileiros, nós somos tão aciados e tomamos banho, né? Pelo menos eu acredito que você faça isso. Nós somos assim por essa influência indígena, porque eles eram assim. Eles já eram povos aciados. Mas você está falando que os europeus não eram? Os europeus, pela tradição deles, né, por um costume, eles tomavam banho mais esporadicamente. Os índios não. Os índios já eram extremamente aciados com relação a isso. Então vamos lá então para a nossa aula de indígenas. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueça também de dar seu like, de curtir, de compartilhar aqui o vídeo, né? Você pode também se inscrever no meu Instagram, @emersonmodesto, que lá também eu posto algumas coisas de história, algumas curiosidades. E vamos então para a nossa aula. Bom, gente, vamos lá então. Na nossa aula, então, como eu falei com vocês, nós vamos falar sobre os povos indígenas aqui no Brasil. Duas perspectivas eu preciso falar com vocês inicialmente. A primeira perspectiva é como realmente é a história desses povos. É como eles viviam, como que era a cultura, como que eles se organizavam politicamente, socialmente, como que eles se organizavam socialmente. Entendemos que historicamente já eram povos extremamente organizados, com a sociedade hierarquizada, política organizada e hierarquizada, e que infelizmente nós temos um cenário também europeu, porque com a chegada dos europeus, toda a estrutura dos povos indígenas também mudam. E os povos europeus chamavam esses povos de povos sem fé, sem lei e sem rei. E consideravam eles selvagens pelas práticas que eles tinham, né? E algumas delas nós vamos ver aqui também. Então eles falavam que esses povos eram FLR, sem fé, sem lei e sem rei. Mas é algo que nós sabemos historicamente que não é assim. Infelizmente, nós não temos toda a abrangência da história desses povos, porque é algo que nós descobrimos e que nós entendemos que é um processo gradativo também da história. Nós temos uma visão europeia com relação a eles. E é baseado nisso, então, que eu quero fazer essa aula com vocês, sempre puxando para as duas visões, tá, gente? Tanto como eles eram mesmo e como que os europeus falavam que eles eram. Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo, então, uma representação da chegada dos europeus em Porto Seguro, mais especificamente na Praia de Coroa Vermelha, onde vai ser realizada, então, a primeira missa e onde vai acontecer esse choque cultural, esse encontro de culturas, e onde o pau-brasil, né, que era a matéria-prima, que já era buscada lá na Índia devido às grandes navegações, também vai ser encontrada aqui no Brasil e vai ser realizado um acordo comercial, que era chamado de escambo, onde os índios vão trabalhar para os portugueses a troca de materiais. Escambo é o trabalho em troca de materiais. E é onde é realizado isso e que a gente vai ver que vai intensificar e que logo após também aqui você está vendo, né, essa prática do escambo, e que logo após os jesuítas vão vir para cá para catequizar e civilizar os índios, para adestrá-los, né? Adestrá-los no sentido de ensinar a eles o que é ser um europeu. Porque eles comparavam eles a povos que pareciam com europeus, eram mais parecidos em povos que eram selvagens. E é dentro disso que nós vamos ver, então. Como que eram essas sociedades, então? Acreditamos que cerca de 3,5 milhões de índios já habitavam o Brasil durante essa época da colonização, né? Anterior à colonização, e que eles se dividiam em grupos linguísticos e culturais. Entre eles, os tupis, os Gés, os Aruaques e os Caraíbas. Nós temos aqui também, entre outros povos, os Tupinambás, nós temos os Guaranis, nós vamos ter os Tapuias, que eram considerados os selvagens, vai ter os Oiapoques, vai ter os Xingus, nós temos tantos outros povos, mas aqui nós estamos fazendo a divisão linguística deles, então. E naquela ocasião, então, os Tupis, eles ocupavam o litoral. O encontro se dá principalmente com os Tupis, porque toda a extensão do litoral, né, desses povos indígenas, o encontro se dá ali. Então aqui eu tenho uma representação para vocês de alguns desses povos. Vocês podem ver aqui o Tupi-Guarani, o Gés, o Aruaque, o Caribe,
o Caribe, né? E alguns desses povos, e onde que esses povos estavam localizados aqui dentro do território brasileiro. Como vocês podem perceber, os Tupi, aqui está falando Tupi-Guarani, pela união, pelo esse tronco linguístico, que nós já havíamos falado anteriormente, e que vai dar origem ao português brasileiro, né? Que é um outro legado aí que nós temos dos indígenas com nós brasileiros. Entendemos então que esses povos eles eram formados por indivíduos e eles faziam então a permanência deles se davam através das aldeias. Para que eles pudessem então, gente, estar dentro dessas aldeias, eles tinham uma prática que era chamada de coivara. O que seria a coivara? A coivara é uma queimada controlada. É quando esses povos indígenas eles querem habitar num lugar, eles são considerados povos seminômades, e quando eles nômade é quando não tem residência fixa, sedentário é quando tem residência fixa. Para nós em conceito, tá? Histórico. Seminômade é quando esses povos eles ficam então em um determinado local por um tempo, 10, 20, 30 anos, mas quando os recursos da caça, da pesca, da coleta e até com recursos com relação à pecuária e à agricultura se esgotam, eles migram e eles vão para outro local. E dentro desse local que eles estão vindo, então, eles vão fazer a coivara. Eles vão capinar, eles vão desmatar uma certa proporção de mata por um determinado perímetro, como se fosse um estádio, para vocês entenderem, e eles vão colocar um fogo ali no meio, para que as árvores, para que aquilo ali abrisse espaço para eles construírem ali suas aldeias, a sua moradia, e porque eles pudessem fixar território ali também. E a gente entende, então, que cada uma dessas aldeias elas formavam uma unidade política independente umas das outras. Entendemos também que num cenário que foi até aproveitado pelos portugueses, eles também, entre alguns desses povos, já haviam conflitos. E os portugueses eles vão se aproveitar disso também para que eles possam se impor aqui. Dentro das suas práticas, né? É a caça, a pesca, a coleta, o trabalho na roça. E é interessante que as mulheres eram que tinham a prática da agricultura. E os homens caçavam, né? As mulheres ficavam responsáveis pela casa e pela agricultura, e os homens eles tinham essa função da caça, de ir, né, em busca. Que vocês estão vendo a questão das embarcações e esse encontro também com os portugueses. Entendemos que são povos politeístas e que o chefe, o cacique ou o pajé, eles então representam a autoridade política e a autoridade religiosa desses povos. Entendemos que, no caso, seria a pessoa mais velha, o ancião, em algumas tribos, seria que representava, então. São povos politeístas em que a maioria das suas divindades estão relacionadas à natureza. Estão relacionadas ao sol, à lua, à água, ao deísmo, né, que são essas religiões baseadas em entidades da natureza. Entendemos que, dentro das cerimônias religiosas que eles tinham e ritualísticas, eles foram muito mal compreendidos também nessa época, principalmente por esse encontro com os europeus e pelas escritas que tinham. Entre eles havia um curandeiro que cuidava das doenças, mexia com ervas, com plantas medicinais e até magia mesmo dentro dessa parte politeísta deles para que houvesse a cura. A gente entendia que não havia nem escravos e nem uma camada dominante. Pois as técnicas rudimentares deles, né, forçavam todos a trabalhar. Mas não significa que havia ali um comando, um chefe, uma hierarquia, mesmo que simples, mas havia entre eles. Algo também que vai ser totalmente menosprezado pelos europeus. Aqui nós estamos vendo a questão de uma formação de aldeias e do próprio trabalho, né, desses indígenas e de uma possível ali ocupação e escravização dos portugueses com relação a eles. E como eu havia falado para vocês, para que os portugueses pudessem lidar com os índios, eles vão negligenciar a cultura, a língua, tudo deles, e vão trazer para cá os jesuítas, que eram padres formados lá desde a Contra-Reforma, e que vão catequizá-los e civilizar esses povos. Algo positivo que se tem que se ver com relação aos jesuítas é que eles vão ver que muitas dessas práticas dos indígenas, muitas não, as práticas indígenas eram comuns para eles. Eles não faziam isso porque eram selvagens, porque eram pessoas ruins, mas eles faziam porque era normal fazer. Os jesuítas vão aprender o tupi para eles então conseguirem se comunicar. Eles vão fazer as missões, né, jesuítas, onde eles vão levar a catequização, a civilização desses povos, e vão compará-los a povos que eram mais parecidos com
europeus e povos que eram, entre aspas, mais selvagens do que os outros. Aqui você está vendo como se dava então a formação então desses territórios. Era cercado, né, por troncos, e internamente eles tinham a sua organização. Aqui você está vendo a questão dos barcos. Já havia sim uma organização entre essas aldeias. Apesar de serem independentes, o tronco linguístico unificava algumas delas, assim também como propiciava guerras entre outras das mesmas. E aqui vocês estão vendo falar de novo dessa questão do grupo linguístico-cultural, que são de costumes que alguns deles vão ter propriamente dito, onde também pode haver união e também pode haver brigas entre eles. Nós entendemos, então, que os portugueses eles se aproveitam disso e vão estimular essas rivalidades para que eles possam dominá-los. E o que seria, então, o índio para o português? O Pero Vaz de Caminha, ele vai escrever ao rei de Portugal que os portugueses já eram superiores, que os portugueses eles eram os melhores, os mais civilizados mesmo, e que o povo realmente era sem fé, sem lei, sem rei. E no ideal religioso, né, ele vai menosprezar os rituais que eram a prática comum para os indígenas, que era a antropofagia, né, que é o próprio canibalismo. Eu vou falar dele aqui um pouco mais para frente com vocês. Aqui vocês estão vendo a pintura, né, da primeira missa, que vai acontecer ali na Praia de Coroa Vermelha, onde vai haver esse encontro. A questão, gente, da não aceitação, infelizmente, propiciou aí muita perca, né, da cultura, muita perda da cultura indígena naquele momento. Então, a gente entende que os portugueses eles só queriam realmente ocupar o território e tratar os índios como selvagens naquele momento. E algumas representações que vocês estão vendo dessa ocupação portuguesa. E os portugueses, então, vão desenvolver uma visão ambígua sobre eles. Que ambiguidade que eles têm sobre isso? Primeiro, o que eu comentei com vocês, aqueles que são mais parecidos com portugueses e aqueles que não são, vão pegar os mais saudáveis, que eles seriam saudáveis, rijos e inocentes, ou então que eles seriam um agente bestial, ou seja, que eles não eram pessoas como nós, né? Ou eles eram pessoas amigáveis, ou eles eram inimigos. É como se você imaginasse isso, né? E a gente vai entender que realmente isso não fazia sentido, até porque os invasores eram os próprios portugueses. O Américo Vespúcio, ele já fala assim que os índios são mansos, e eles viviam de forma, né, paradisíaca, de acordo com a lei natural, ou seja, eles não têm uma lei, mas eles vivem de acordo com o que a natureza manda, né? Não deixa de ser também um ponto de vista bem preconceituoso com relação a eles. Que está falando da questão dos padres, né, dos jesuítas. O choque cultural vai promover aí os genocídios dessas aldeias, não só pela questão, tá, dos conflitos, mas principalmente pela questão das doenças, é o que nós acreditamos. Portugueses também vão morrer muito, né, pelos indígenas, até porque a sífilis era comum daqui, já não era uma doença europeia, só que as maiores doenças eram trazidas pelos europeus, em que vai promover esse massacre entre eles, e que, infelizmente, né, o genocídio de muitas tribos aí vão acontecer. Aqui nós estamos vendo, então, aquela questão que eu falei da antropofagia. Antropo significa homem, fagia, comer. Era comum entre algumas dessas tribos ter essa prática do canibalismo. Mas vale a pena ressaltar que o canibalismo, gente, ele é ritualístico. O canibalismo não é pela selvageria, né? Porque até os próprios jesuítas vão falar sobre isso, e vão falar que eles eram puros com relação a isso. Eles entendiam que o chefe militar e o chefe político de um determinado povo ocupado, se eles comessem a carne dele, eles poderiam, então, agregar sobre eles a força, a inteligência deles, e poderiam cada vez se tornarem melhores. Era sempre em moldes ritualísticos que se dava, então, essa prática antropofágica. E não ao contrário do que os portugueses falavam, que eles faziam isso por plena selvageria, né? Bom, aqui vocês estão vendo, né, que eles são o que eles seriam capazes, que eles seriam capazes de atrocidades, que não eram seres humanos mesmo. Aqui nós estamos mostrando algumas imagens para vocês, e de fato nós entendemos que os indígenas
eles já viviam em harmonia, os ritos religiosos, os ritos comuns que eles tinham já era algo praticado e que, ao contrário de uma visão europeia, já eram povos que tinham sim sua civilização, não é? Que já eram civilizados dentro do contexto deles. Nós temos aqui no Brasil povos indígenas até hoje, e algo que é muito bom de se pensar é que nós temos hoje órgãos, né, como a FUNAI, que protegem o território desses povos, que protege esses povos de invasões territoriais e de outros cenários aí que podem ser prejudiciais a eles. E a influência deles permaneceu, não só na língua, não só na cultura, na alimentação também, a mandioca, o milho, outros produtos já eram tão comuns para eles que para nós aqui também no Brasil se faz tão comum para nós. Espero que vocês tenham entendido, né? Fiz aqui um panorama sobre povos indígenas no Brasil. Não tive a intenção de detalhar cada povo, mas sim de tentar pegar as duas visões e fazer um apanhado e um panorama geral sobre isso aqui para nós. Espero então que vocês gostem, que vocês assistam às nossas próximas aulas. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curtam, compartilhem e até a nossa próxima aula então.